ao vivo. Estamos aqui. Ah, tá. Então já estou ao vivo, é isso? Ok. Boa noite, pessoal. Oi, Salmo. Salmo, peça para entrar, então. Olá, Vera. Temes. Não, mas você tem que pedir para entrar no vídeo. Ah, é? Então, peraí. E aí, Salmo? Tudo bem? A gente parece os dois patetas no Instagram. A gente nunca sabe. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite, Salmo. Boa noite, Francis. Eu acho que o Salmo dispensa apresentações, mas rapidamente, o Salmo é um médico pediatra e geneticista, né, que fez doutorado na Universidade Federal do Paraná, fez uma formação em laboratório também, em genética, nos Estados Unidos, em Memphis, né, Salmo, é isso? Nashville, desculpe, na Universidade de Vanderbilt. Foi um dos pioneiros dos estudos moleculares da fibrose cística no Brasil e é um geneticista de referência no país e particularmente em Curitiba, onde ele reside e atua, né? Dou boa noite a todos que estão fazendo parte, né, assistindo essa nova edição da Hora da Genética, né? São essas lives que ocorrem quinzenalmente nas quintas-feiras. E hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que é muito caro a todos, né? Dois assuntos muito caros a todos nós que estamos aqui. Um são as doenças raras, né? E o outro é a vacinação para a Covid-19, né? Para pessoas com doenças raras, né? E o Salmo é a nossa grande autoridade da Sociedade Brasileira de Genética Médica em vacinas de Covid e outros e similares. Então, a gente sabe que vai ser um bate-bola bastante interessante. Você quer dizer alguma coisa inicialmente, Salmo? Só boa noite a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui com todos. Ok. Então, vamos lá, né? Eu acho que já são 19h04 aí no fuso horário do Brasil Central, Brasília e o resto aí mais da região litorânea. Aqui em Cuiabá nós estamos em 18h04. Mas aí vamos começar então, Salmo, né? A gente vai fazer aquele bate-bola que a gente já fez em outras oportunidades, né? Bom, a gente está num momento ainda muito crítico da pandemia, né? Mas apesar disso, a gente, com toda a dificuldade que existe, já começou a se vislumbrar uma luz nesse fim de túnel aí, com o início da vacinação no nosso país, né, da população, né, mais vulnerável nesse momento, né, os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente. Já em muitos estados já começou-se a vacinação dos idosos e progressivamente, né, naquela proposta do Programa Nacional de Imunização, são vários grupos que progressivamente vão ser vacinados. É óbvio que a gente esperaria uma vacinação mais ágil no nosso país, como acontece em outros países, mas é o que temos, né? Para hoje é isso, e temos que torcer para que isso caminhe. E aqui mudando um foco, né, um pouquinho dessa questão, obviamente que a gente quer ver toda a população vacinada, né, e com segurança, mas aí a gente vai
discutir essa questão das vacinas, né, contra Covid-19 nesse grupo particular dos pacientes ou das pessoas com doenças raras, e aí eu vou me permitir aí englobar as doenças genéticas de maneira geral, né? Então a gente já sabe, né? Tem várias vacinas aí já sendo utilizadas no mundo como um todo e algumas especificamente no Brasil, né? E aí a primeira pergunta que eu faço, né, mais para você começar, Salmo, que nas diretrizes que estão vigentes pelo Programa Nacional de Imunização, então a primeira coisa, existe alguma situação que é considerada como doença rara ou doença genética contemplada entre as prioridades, ou seja, das fases iniciais? Bem, existem. Já saíram várias edições do Plano Nacional de Imunização. De tempo em tempo eles vão lá e renovam um pouco cada edição, botam um detalhe, tiram alguma coisa. Então, nas primeiras edições aparecia a anemia falciforme. Era a única doença genética rara, né, que aparecia desde o começo, apareceu lá como prioridade. E aí, depois foi feito um trabalho e foi incluída a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down ela aparece tacitamente ali com o nome de síndrome de Down, porque existe uma evidência científica já de que as pessoas com síndrome de Down, quando infectadas pela Covid, né, elas têm uma chance 5 vezes maior de ter uma doença grave e 10 vezes maior de ir a óbito. Né? Então, isso veio de um estudo que comparou cerca de 2.000 crianças com síndrome de Down com 8 milhões de pessoas, né, de crianças não, desculpe, de indivíduos com síndrome de Down, com 8 milhões de indivíduos, né, sem síndrome de Down, e ficou evidente que havia um risco bem maior, e daí foi feito um trabalho, né, e foi incluída a síndrome de Down. E agora, ontem, pode falar, Francis. Não, dentro da síndrome de Down, pegando esse mote, até né, que você vai continuar, mas essa recomendação que existe algum limite de idade ou qualquer faixa etária, né? Porque a gente sabe que a maioria das vacinas ainda não foram testadas em crianças, né? Esse é um ponto, assim, talvez a coisa mais importante da nossa live de hoje é essa que você falou agora, porque nenhuma das vacinas foi testada em crianças, né? Ainda entre 16 e 18 anos de idade, uma ou outra vacina, e não as que nós dispomos aqui no Brasil, foram ainda testadas, mas menos de 16 anos de idade, nenhuma vacina, elas estão iniciando seus testes exatamente nesse momento, né? E podemos falar mais até sobre isso, que é tão importante, porque sem os testes, aí não tem como você saber a segurança e eficácia de uma vacina naquela faixa etária, se sequer foi testado, né? E isso é muito importante, porque 80% das doenças raras acontecem em menores de 18 anos. Em menores de 18 anos, né? Ou pelo menos o diagnóstico faz-se nessa faixa etária. Exatamente. Então, de cara, assim, cerca de 80% dos casos, neste momento, é claro, né? Neste momento, estão excluídos da vacinação, porque a gente não tem segurança nem eficácia comprovada. Só queria, ainda mantendo essa pergunta, que é muito importante, né? Mas queria só citar que agora, na última versão, de 3, 4 dias atrás, né? Foi incluída a fibrose cística. Ela passou a constar tacitamente ali nas comorbidades, né? Então, são essas 3 doenças raras que hoje estão citadas, né? Nominalmente. Fora que, na verdade, de realmente rara é apenas a fibrose cística, né? Que a síndrome de Down não entra nos critérios de rara, e a própria anemia falciforme, pela frequência no nosso país, né? Na maioria, melhor dizendo, em alguns estados ela não é doença rara, em alguns sim, né? Depende da origem da população. Bom, mas aí a gente fica nessa indecisão ou nessa angústia, né? São muitas as doenças raras, né? Não são apenas essas 3, pegando aí todo mundo aí. Quais doenças raras? Eu sei que é uma resposta difícil de dar, né? Porque
todas as doenças raras ou doenças genéticas têm muitas particularidades. Mas, pensando aí, se a gente pudesse pensar em elencar, quais deveriam ser, fazer parte desse chamado grupo prioritário, além dessas três que já foram listadas aí? Realmente é difícil, porque a gente procura, claro, uma resposta científica, obviamente, né? E colocar como prioridade uma doença rara que ela tem sempre este mesmo problema de ter um número pequeno de pacientes e, portanto, não ser muito estudada. Isso vale para tudo, né, na doença rara, desde o diagnóstico até o tratamento, e vale aqui na vacina também, né? Então, nós não vamos ter, nem hoje nem amanhã, um outro estudo para uma doença rara falando aqui a síndrome de Smith-Lemli-Opitz faz sentido que... Porque não vai ter um Não número de vai ter pacientes. volume de gente para Um fazer algum volume. estudo, como foi feito na síndrome de Down, né? Que é Como foi muito feito mais na frequente. então, e como você mesmo citou, nem pode ser considerado uma doença rara, e justamente por não ser tão rara, é que permitiu o estudo e ter 2.000 pessoas, né? Então, fica difícil, né? Talvez as mitocondriopatias poderiam ter uma indicação, mas mesmo assim fica complicado, porque, na verdade, toda essa questão da priorização, ela é complexa, né? Porque o nosso país, principalmente, que é o que nos interessa, ele tem tantas desigualdades que fica difícil mesmo você poder ser justo, né? Então, será que um paciente com anemia falciforme de 50 anos de idade, que tem todo o acesso à saúde, será que ele está no risco maior mesmo do que uma pessoa sem anemia falciforme com 20 anos de Lá no. idade que mora numa favela? Exatamente. É difícil, né? É Provavelmente, óbvio sim, que, fazer uma análise. a vacina deveria estar disponível, né? Se a gente tivesse Para um todo mundo, claro. planejamento, não vamos entrar nem nessa seara aí, né? Mas com um planejamento mais adequado, a gente talvez já tivesse disponível vários milhões de doses de vacina desde o ano Exatamente, passado, que já haviam feito contatos com as empresas, né? sem dúvida. Mas assim, você me falou, mas você pensaria, Portanto, eu vou eu pensaria provocar aí, por assim, exemplo, naquelas que têm miopatias, comorbidade. doenças neuromusculares, teriam prioridade? O que você acha? Eu acho que teriam prioridade aquelas que têm as comorbidades que nós sabemos que aumentam o risco, né, para a Covid, né? Por exemplo, me vem à cabeça o Prader-Willi, né, que por causa da obesidade entraria e entra, né? Um Prader-Willi com obesidade, que é a maior parte Que dos já é uma casos que nós temos, comorbidade, né? Talvez. é uma comorbidade. Então, ele vai entrar pela comorbidade e não porque ele tem Prader-Willi, né? Mas é assim que vai acontecer, na verdade. Não vai entrar porque tem Prader-Willi ou porque tem uma outra doença rara, mas sim pela comorbidade. Então, um paciente que tem uma cardiopatia, que tem hipertensão arterial, este vai entrar pela comorbidade, né? Mas não Tá. tem nenhuma outra doença em nenhum lugar no mundo. Na Europa também eles têm o mesmo problema que nós estamos discutindo aqui, né? Uhum. É, a imunodeficiências, né? São doenças genéticas raras que se pensa que poderiam se beneficiar bastante, né? Afinal de contas, eles estão em risco elevado, né? Mas, mesmo assim, vai ser difícil que elas sejam colocadas como grupo imunodeficiências primárias. Isso já vai ser difícil que esteja lá no Plano Nacional de Investigação, de Certo. Imunização. Salmo, antes da gente discutir outros aspectos, tenta para a gente, eu sei que é meio espinhoso tentar falar isso sem algum esquema ou alguma coisa, mas fala para a gente rapidamente quais as diferenças dos principais tipos de vacina que a gente ouve falar aí na mídia leiga, né? Que todo dia todo mundo já é expert em vacina de alguma forma, porque ouve falar tanto, viu vários esquemas na internet e tal. Mas fale aí, porque assim, claro, falando um pouco das vacinas que são disponíveis no Brasil e nos outros países também. Para É. daí a gente partir para discutir um pouco sobre isso. Eu vou falar primeiro as que são disponíveis no Brasil, né? Porque obviamente é o que nos interessa mais, né? E como todo mundo sabe, só tem duas vacinas hoje disponíveis aqui no Brasil, né? E uma é a vacina de Oxford da AstraZeneca e outra é a vacina Coronavac, uma parceria com o Instituto Butantan. Elas são diferentes mesmo, né?
elas são diferentes. O que elas têm em comum? Em comum, como qualquer, e com todas as outras vacinas, que já existem quase 200 vacinas sendo desenvolvidas, todas têm o mesmo objetivo: enganar o nosso organismo para que ele ache que a vacina seja como se fosse o vírus que está entrando no nosso organismo, e o nosso organismo é enganado, produza anticorpos contra o coronavírus. Todas elas têm o mesmo objetivo final. Mas a estratégia que cada uma delas usa para chegar nesse ponto é diferente. Então, a Coronavac, ela é uma vacina feita do vírus inteiro, né, o SARS-CoV inteiro, que ele é morto. Ele é morto por substâncias químicas ou físicas que acabam matando o vírus, mas você então vai injetar o vírus morto dentro do corpo e o organismo não vai entender que é morto. E vai produzir anticorpos contra todas as proteínas do vírus. Esse é um ponto importante, porque nós estamos vivendo uma situação agora aqui das novas cepas, né? E aí a vacina Coronavac é bem interessante, porque ela não é apenas a principal proteína, chamada proteína espícola, o spike, como né? como é a de Oxford, que nós já vamos falar, né? E isso é interessante, porque se essas novas variantes escapam, né, pela proteína spike, elas tendem a não ter tanta efetividade com a Coronavac. É muito interessante, porque mesmo os países desenvolvidos, eles não desenvolveram nenhuma vacina de vírus morto. Nenhuma. Então, eles têm outro tipo de vacina e não tem nenhuma de vírus morto. E que é muito interessante, porque essa vamos dizer assim, a boa e velha vacina que normalmente a gente, né, tem várias vacinas ou de vírus ou de bactérias mortas que estão no nosso calendário vacinal, né? Sem dúvida. Vacina que todos que estão aqui hoje já tomaram algumas desse tipo. Exatamente. Aí, né? E ninguém perguntava, né, se dava Não, reação, se virava alguma coisa, não, nada, né? não virava nada e continua não virando, né? É uma vacina muito interessante, porque é uma vacina justamente segura, né? Porque é conhecida, né? Ela não tem Exatamente. nenhuma novidade nela. Ela não é assim tão eficaz, né? As vacinas de vírus morto nunca são tão eficazes. Elas sempre têm essa eficácia de 50% a 60%, que é o que a Coronavac tem também, né? Em termos gerais. Mas os dados mostram que ela protege muito para doença grave, né? E para evitar o óbito e internação, que no final das contas é o que a gente É o que quer. se quer, né? É o que se quer, né? Se a gente pudesse transformar a pandemia do Covid-19 numa gripe, nossa, Numa a gente já estava gripezinha, mais do que né? Ou satisfeito. num Gripezinha, resfriadinho, tá bom, né? resfriadinho, a gente assinava agora aí o contrato e estava negócio fechado, né? E a Coronavac aparentemente tem essa condição. Então, uma ótima vacina e que está disponível aqui para nós, aliás, a que mais está disponível aqui para nós, e pelo que a gente vê o andar da carruagem, a que mais vai estar disponível para nós nos próximos meses também. Justamente porque ela é menos difícil, vamos dizer assim, de ser formulada, e o Brasil tem experiência. Então, logo, logo, o Instituto Butantan estará já produzindo ela com certa autonomia e, pelo jeito, é o que a maioria dos brasileiros vai receber. A segunda vacina, que nós também já estamos recebendo, né, a de Oxford, ela já é uma tecnologia bem diferente, bem mais moderna, né, onde você, através de engenharia genética, você pega um vírus, adenovírus, que é um vírus de resfriado banal, tira o material genético que causa a infecção, o resfriado propriamente dito, e a capacidade do vírus se dividir dentro do nosso corpo, tira esses genes e no lugar você coloca um gene que produz uma única proteína, que é a proteína da espícula, proteína spike, pela qual o coronavírus se gruda, né, no receptor da No célula, receptor de célula. da célula humana, do AC2, né? Então, aí você coloca este vetor, que a gente chama, que é a somatória do DNA do adenovírus mais o DNA da proteína, mais o DNA que codifica para a proteína spike, você coloca tudo isso junto dentro do organismo e este gene vai lá para o núcleo da célula,
e lá ele vai, então, fazer o processo natural de início de produção da proteína spike. Certo. Né? Então, essa é uma vacina que ela só foi testada assim, ao nível populacional na África, na epidemia de ebola. Por sinal, é uma vacina da Johnson Johnson, que também tem, né, uma vacina agora para a Covid, né? Eles é que testaram, foram os únicos que testaram essa vacina anteriormente, há pouco tempo atrás, há 6 meses atrás, conseguiram autorização para aplicar essa vacina, mas ela vem tendo bom sucesso também e ela não tem maiores riscos, nada disso também. Essas são as duas vacinas que nós temos no momento e que por algum tempo vai ser essas duas aqui no Brasil. Bom, e Existem aquelas e aquelas vacinas que são as super vedetes, né? As famosas vacinas de RNA, né? Que tem dois principais, a da Pfizer, né? E do laboratório Moderna dos Estados Unidos. Conta pra gente um pouquinho delas. Como o nome, né, de uma das empresas já diz, essa é o tipo de vacina mais moderna que tem mesmo, né? Essa foi uma grande revolução trazida pelo Covid. A Covid assim, em tempos de guerra, o mundo acaba desenvolvendo certas tecnologias porque necessita, historicamente, né? E o que o mundo desenvolveu até agora de grande utilidade? Essas vacinas de RNA mensageiro, porque eu vou explicar um pouquinho sobre elas, e elas vão revolucionar a área das vacinas daqui para frente. Vai ser antes dessas vacinas e depois dessas vacinas. Para as outras infecções e pandemias e epidemias que virão, provavelmente a grande maioria das vacinas daqui para frente será feita dessa forma. Aonde você sinteticamente produz uma fitinha de bases nitrogenadas que simula o RNA mensageiro. É uma etapa além da etapa dessa vacina de Oxford que eu falei. Na vacina de Oxford, a gente bota o DNA, ele vai lá para o núcleo, e daí ele vai produzir o RNA mensageiro dentro do nosso corpo. Aqui não. A gente já dá o RNA mensageiro dentro de uma gotinha de gordura. Ele vai encapsulado dentro de uma gotinha de gordura e a gente injeta ele. Então, o RNA mensageiro ele atua fora do núcleo. Isso é muito importante, porque não tem como ele alterar o nosso material genético se sequer ele chega no núcleo da célula. Fora do núcleo. Então, aquele grande, só desculpe te interromper, aquele grande medo que todo mundo fala, essa vacina é perigosa, porque vai interferir no nosso DNA, não tem possibilidade. Né? Não tem Não como. vai, se eles colocarem um gene, sei lá, de um animal, vou pegar um exemplo qualquer, de jacaré, que é aqui do Pantanal, por exemplo, não seria possível uma pessoa que tomou a vacina se transformar num jacaré, é isso? Não tem como, né? Porque, outra coisa, o RNA é uma substância muito instável. Sim, sim. E todo mundo sabe. Então, quando você coloca essa vacina no corpo, cerca de 9 horas depois, esse RNA mensageiro já se degradou. Ele já evaporou do nosso corpo. Se ele fez esse papel de produzir a proteína spike, excelente para o nosso corpo e para o intuito da vacina. Mas ele se degrada em 9 horas. Então, no dia seguinte, já não tem mais no nosso organismo. Né? Então, não tem como ele produzir nada diferente do que a proteína spike. Essas vacinas, elas foram as primeiras a serem produzidas, as que têm mais eficácia, e tem agora que já foram dezenas de milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, na Austrália, vacinados, né? Um número muito pequeno de pessoas que tiveram efeitos adversos graves. Muito pequeno. E nenhuma morte que tenha sido estabelecida que foi por causa da vacina. E nesse período de tempo, milhares de pessoas já morreram de Covid. Já morreram. E a vacina, nenhuma morte. Né? Então, legal. fica realmente difícil a gente compreender como que uma pessoa quer comparar usar vacina com não usar vacina. Não é fácil de compreender isso, né? Exatamente. Vacinas, então, não, e essa é uma tecnologia... Desculpe, Sal. Essa é uma tecnologia interessante,
que na verdade é um trabalho de anos de uma pesquisadora, né, do leste europeu, não é isso? Exatamente. Essas vacinas de RNA, elas Esse não tipo de. surgiram de uma hora para outra, bem Isso. lembrado. Existiam, inclusive, várias pesquisas clínicas em fase 1, fase 2, com vacinas de RNA, inclusive para o vírus SARS-CoV-1 e para o vírus da MERS, né? Que é também coronavírus. Como essas duas epidemias elas acabaram não sendo tão importantes para a humanidade, e aí surgiu o tal do coronavírus. Imediatamente, eles trocaram e colocaram a proteína, o RNA mensageiro, que produz a proteína spike, do SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. Então, isso já vinha sendo desenvolvido há muitos anos e Certo. permitiu que, um dia depois de que a sequência genética do SARS-CoV-2 fosse divulgada, eles já sabiam qual era a sequência do RNA mensageiro da partezinha específica da proteína spike. Começaram a fazer a vacina um dia depois, no dia 11 de janeiro de Da, 2020. daí a tal da rapidez, né? A rapidez, Isso, na verdade, foi baseada num trabalho de muitos anos já passados, né? Então, nada é do justamente. dia. Nada. Exatamente. Nada de um dia Então, para o outro. Imagine se a gente estivesse conversando, nós dois, hoje aqui, de que daqui a um ano vai ter uma vacina para a Covid. exatamente. Nossa, nossa, não sei nem o que dizer se só daqui a um ano a gente tivesse uma vacina. Então, a gente tem que agradecer todos os dias, de manhã, quando acorda, que a ciência conseguiu desenvolver rapidamente uma vacina, e não Exatamente. criticar que a ciência desenvolveu uma vacina rapidamente. Então, basicamente, são esses grupos, né, de Certo? vacinas. As dos vírus mortos, as que produz ou induz a produção da proteína spike, que é a mais imunogênica, ou essas mais modernas, como você falou, que já colocam o RNA mensageiro já para ele fazer fora do núcleo, isso é importante, fazer o trabalho de produzir a proteína e, consequentemente, né, induzir a imunogenicidade, né, que eu acho que é o que a gente gostaria mesmo. Bom, a gente não tem, como você falou, muito para onde correr, né? A gente só tem duas vacinas nesse momento. Você acha que teria alguma restrição para a nossa população-alvo que a gente está discutindo aqui tomar alguma das duas vacinas que estão sendo oferecidas hoje para a gente? Com certeza não tem restrição. O único tipo de Tá. vacina que poderia ter restrição são vacinas que existem de vírus vivo Os atenuado, né? Porque atenuados. não vai colocar o SARS-CoV-2 dentro de uma pessoa que desse vai preso, né? Mas de vírus atenuado existem vacinas, elas são bem potentes, né? Mas aqui, nesse caso, não se investiu muito no desenvolvimento Claro, desse tipo de vacina por motivos óbvios, né? o Então não risco tem de ter uma nenhuma, infecção. Tá. nenhuma que está dessas que todo mundo conhece, nenhuma é de vírus vivo atenuado. E, portanto, não há restrição de qualquer uma dessas vacinas para o nosso grupo de pessoas com doenças raras. Então, a princípio, né, aí a gente vai discutir uma outra coisa. O que a gente tem disponível no momento são duas vacinas, a Coronavac e a de Oxford, né? E se for disponível para a população de pacientes com doenças raras, o que tiver pode, como a população geral está entrando na fila e Isso, aqui está disponível, está sendo aplicada, né? isso. Não precisa E pensar aí, duas. como é que fica, né? Voltando para aquela questão que eu acho que no final das contas, eu acho que é o cerne da nossa conversa. Como é que ficam as crianças, né? Com doenças raras ou doenças genéticas, ainda mais algumas dessas extremamente vulneráveis aí. O que Realmente, vai né? se A fazer? situação das crianças é muito peculiar, por vários Uhum. motivos, né? Por vários motivos. Talvez o principal de todos é porque esta doença, Covid-19, o grupo menos vulnerável são justamente as crianças. Ao contrário de muitas outras doenças em que as crianças eram exatamente os mais vulneráveis. Né? Vacina para sarampo. Né? Qual era o Sim, grupo mais importante de vacinar? As crianças. pensa. Né? Mas aqui não. As crianças
Tem que tomar cuidado, é claro, mas elas, comprovadamente agora, elas são muito menos infectadas e têm muito menos doença grave e óbito, muito menos, do que as pessoas com mais de 18 anos de idade. Isso fez com que todas essas linhas de pesquisa, inicialmente, não investissem no teste para criança. Eles queriam saber como que um adulto responde a essas Iria vacinas. responder. E, inclusive, proibiram que crianças menores de 18 e 16 anos de idade participassem das etapas de pesquisa. E fizeram certo, né? Fizeram certo, mas é claro que uma consequência natural disso é que agora tem as vacinas para os adultos e não tem para as crianças. Mas isto está começando a mudar, né? Está começando a mudar, porque é natural que agora que já temos as vacinas para os adultos, e tem até várias, né? Eles começam a desenvolver testes para as crianças, porque uma coisa importante, nós nunca vamos conseguir ter a tal da imunidade de rebanho, né, que é uma pessoa protegendo a outra e diminuindo radicalmente a circulação do vírus, se as crianças não forem vacinadas. Porque as As crianças crianças são disseminadoras, né? são disseminadoras e elas são muitas, né? No Brasil, você tem aí 100 milhões de pessoas com menos de 18 anos de idade. Então, então não tem, vai ter que vacinar as crianças com certeza, né? E aí, então, as empresas já estão se destacando nesse momento, nesse intuito, né? A O Pfizer próprio a Oxford, né, vai começar também, né? Oxford vai começar, e o dela é muito interessante, que ela vai pegar uma faixa etária bem pequena. Ela vai estudar de 5 a 12 anos de idade. É Ótimo. a que está mais assim, avançada na criança pequena mesmo, né? De 5 a 12 anos de idade. O único problema é que ela ainda nem começou. Né? Ela ainda nem começou, está começando nesse momento a recrutar, né? A selecionar as crianças um pouquinho ainda. Mas vai vir o resultado com certeza. Né? É Você interessante que sabe, a Oxford que nós já temos aqui. Né? é, dentro disso, você sabe se esse tipo de protocolo vai ser testado aqui no Brasil ou não? Eu não tenho essa informação. Eu também não tenho nenhuma Parece que não, informação de né? que algum no Brasil esteja sendo recrutado, não. Por enquanto, É. nesse momento, eu posso quase garantir que não. Né? Inclusive, a vacina da Pfizer, essa Uhum. que eu disse que eles estão mais avançados para crianças, que daí é para a faixa etária de 12 a 17 anos de idade, então é Uhum. uma faixa etária maior, né, do que O a de adolescente, Oxford. né? O adolescente, né, o adolescente, eles já conseguiram 2.500 adolescentes entrassem dentro do estudo. E com isso eles encerraram a inclusão de crianças no estudo já. Isto É. é um bom sinal, né? Um bom sinal. Agora, o que precisa acontecer? Precisa, é até um pouco difícil falar isso, né? Em termos de, mas na pesquisa precisa agora que essas crianças se exponham ao coronavírus, né? Essa que é a verdade, porque algumas têm que se infectar para a gente depois descobrir se as que se infectaram foram as que receberam vacina ou receberam placebo. E aí já vem Certo. outro problema, porque para a criança se infectar e para saber que a criança se infectou não é tão fácil quanto do adulto, né? Então vai demorar um pouco mais. A Pfizer tem um projeto para setembro desse ano. Eles acham que os resultados preliminares deste grupo que eu acabei de falar ficará pronto em setembro desse ano. Se isso realmente acontecer, e claro, né? Se os resultados se mostrarem seguros e eficazes, é claro, então, a Isso gente é, pode pensar em uma vacina para esta faixa etária, se é que nós vamos ter acesso à vacina da Pfizer. isso que eu ia Vamos falar, né? lembrar disso, lembrar Vai disso também, depender né? disso também, né? Então, Tem que lembrar disso. para o momento, a despeito de ter uma quantidade suficiente de vacina, é só indivíduos acima, apenas para indivíduos acima de 18 anos. É isso, né? Acima de 18 anos, que são 150 milhões de brasileiros. Tá. E por E isso, como as duas vacinas que nós temos hoje precisam de 2 doses, nós estamos falando de 300 milhões 300 de milhões doses. de doses, né? É isso que a gente precisa ter se a gente quer vacinar os maiores de 18 anos de idade. 300 milhões de doses. Certo. Bom, a questão não precisa nem discutir.
o benefício de vacinar qualquer grupo da população, né? Mas particularmente pessoas de risco maior, como você já falou, você vai quebrando uma cadeia de transmissão, né? A questão da vacinação protege a própria pessoa que tomou a vacina, mas tem um outro fator que é quebrar a cadeia de transmissão, que numa situação teórica criaria, né, com toda a população, 80, eles falam, né, 80 a 90% da população vacinada teria a imunização de rebanho, né? Isso mesmo. Agora, tem uma situação que, na verdade, está batendo, né, na casa de todo mundo, né, independente da criança ter ou não uma doença rara ou uma doença genética. Como é que está essa história da inserção das crianças nas atividades escolares? Aí pegando desde a criança menorzinha, que tem que frequenta ou uma creche, né, ou uma escola, ou até às vezes um berçário, né, porque os pais precisam trabalhar isso, é uma necessidade, até as crianças e os adolescentes que estão na escola. Como é que você vê essa volta às atividades escolares de maneira mais ampla? Bom, esse é um dos assuntos mais complexos e mais difíceis e mais polêmicos de toda a pandemia, sem dúvida nenhuma. E ninguém tem um gabarito para responder essa pergunta, né? Quem falar que tem segurança já pode desconfiar, porque aqui é muito difícil. Seria muito fácil falar, claro, chega, né? 1 ano, as crianças, 1 ano, todo mundo que é pai sabe que as crianças não aprenderam nesse ano da mesma maneira como elas aprendem Exatamente. em outros anos. Sem falar do isolamento social e tudo mais, né? Mas só da questão do aprendizado, a gente sabe, né? Não aprenderam, e ainda sem falar naquelas que nem tiveram acesso às tecnologias de ensino à distância. De E no novo, só te Brasil, interrompendo, Salma, de novo a questão da desigualdade social do nosso país, né? Que aí desigualdade, bate duro aí nessa questão muito duro, da muito duro. escolaridade. Muito duro, por isso que a gente, essa pergunta, ela, como todas as outras que nós estamos discutindo aqui, mas essa em especial, ela tem sido discutida no parâmetro do Brasil. Uma coisa Uhum. é na Suíça, a abertura das escolas, e a outra é no Brasil. Eu faço uma comparação, que não sei ainda se é muito certo ou não, mas eu faço uma comparação com a questão da inclusão escolar, né? Que a inclusão, né, ela não, acho que não tem uma pessoa que poderia ser contra a inclusão, né, como tese, como ideia, como proposta, né? Porque só tem benefícios, né? Mas vamos ver como é que é a inclusão escolar no De Brasil. verdade. No É Brasil, relativa mesmo, né? na vida real do Brasil, né? Aqui é muito parecido. E agora explico por quê. Existe como você preparar uma escola para poder receber os alunos na era do Covid. Existem, inclusive, empresas que estão prestando serviço nessa área, e bem interessante mesmo, porque tem que fazer um monte de coisa na escola para que ela possa estar preparada para receber os alunos e minimizar o risco, obviamente, das infecções, né? Mas de cara já pergunto, as escolas que já estão sofrendo 1 ano sem os alunos e com desconto nas matrículas e tudo mais, a grande maioria não tem condição financeira de agora contratar uma empresa para fazer um tipo de serviço desse. Então a escola faz no bom senso. E no bom Sim. senso as coisas não funcionam, né? Essa que é a verdade, não funciona. Então, nós não podemos esquecer que na escola não é feita só de criança. Porque se ela fosse feita só de criança, metade do problema estava resolvido, né? Mas tem os funcionários, que não são crianças, e os professores, que não são crianças também. E os professores têm famílias, e os funcionários também têm famílias quando eles voltam para casa. Sem falar que as crianças também têm adultos e idosos quando voltam para suas casas. Então, é um problema muito complexo, porque quantas vezes a gente já viu, aqui no Brasil, a escola abrir e 1 semana depois a escola fechar. Uhum. Então, Começou em... a minha, né, opinião, que, repito, não é de modo algum consenso, não há um gabarito de jeito algum, mas a minha opinião é que a gente tem que vacinar o maior número possível de pessoas no Brasil para poder abrir as escolas.
aí nós teremos uma circulação menor do vírus. É. Se nós abrirmos agora, no meio de fevereiro ou março, na minha opinião, não vai dar certo. As escolas vão fechar e depois vão abrir e vão fechar e vão abrir e vão fechar. E pessoas vão ficar doentes por E causa vão da morrer. abertura. Vão morrer. Pessoas É, vão e morrer. se você vê pela história recente, na própria Europa, na primeira onda aconteceu isso, né? Alguns lugares abriram precocemente as escolas, os alunos começaram a voltar, começou a ter Israel, caso na comunidade, fecharam as escolas de novo, porque exatamente. é o ambiente mais difícil de controlar, né? Adulto Mais já é difícil. difícil, imagine criança, né? Criança, muito mais. Israel, que é visto, né, hoje como um modelo na vacinação, foi o país que teve o maior problema de abertura de escola no mundo, porque eles passaram a primeira onda e acharam que as coisas estavam resolvidas e abriram as escolas. Tiveram uma segunda onda que foi nos patamares dos piores países do mundo, vinda comprovadamente das escolas. Porque naquele momento ninguém sabia que tinha que tomar tanto cuidado assim com as escolas e eles não tomaram cuidado, tiveram um problema seríssimo, né? Agora, inclusive, Israel está começando a pressionar as empresas que vendem as vacinas, porque daqui a 2 meses Israel terá vacinado todos os maiores de 18 anos de idade da população. Mas Uhum. agora chegou no ponto que eles sabem que não adianta eles abrirem a escola sem terem vacinado as crianças. Então, eles já estão Uhum. nesse ponto lá, que a gente está bem longe ainda desse ponto. Mas eles já estão, é interessante observar o que está acontecendo lá. Estão pressionando para começar a vacinar as crianças, porque eles sabem que senão não é só a escola. A sociedade como um todo não funciona sem as crianças vacinadas. Certo. Bom, Salmo, só agora, eu acho que essa questão, eu também concordo com você, o cerne hoje, né? Claro, a receita é de bolo, tem que ter vacina para todo mundo, né? Quanto mais Sim. gente vacinado, menos uma quantidade muito menor de pessoas vai ficar doente e vai cortando a cadeia de transmissão. Isso é claro. Até a gente sabe isso, né? Agora, e essa história, né, das vacinas, um exemplo aí, a vacina da Índia, né, com o laboratório da Índia, que estão tentando empresas privadas ou laboratórios particulares a trazer para vender para o consumidor ou vender para grandes corporações, né, para vacinar funcionários ou grandes instituições. Como que você vê isso? O que a gente, se tiver para comprar, né, para tomar essa vacina numa clínica, o que você acha? Então, essa pergunta é muito boa, porque ela me permite falar sobre dois aspectos. O primeiro é que nós temos, eu acho que existe um certo preconceito contra países como a China, a Índia, a Rússia, só que esses países, eles estão muito mais desenvolvidos que o Brasil na produção de vacina, muito mais desenvolvidos do que o Brasil. Então, a gente não deveria ter preconceito porque uma vacina vem da Índia. É claro que é necessário que passe pelas etapas todas, né? Essa vacina, por sinal, ela não passou ainda pela etapa de fase 3. Nós não sabemos nada sobre a segurança e eficácia dela e ela pode ser segura e eficaz, e é assim que a gente espera, obviamente que seja, mas ela pode não ser. Então, é um pouco arriscado nesse momento fazer um investimento, seja particular ou público, nesta vacina, porque ela pode se mostrar não segura e eficaz. E neste ponto, a Anvisa, que vem sendo muito criticada, né, e que na minha opinião realmente é um pouco burocrática demais, né, e quem tem uma doença rara sabe bem disso, não vamos nem tirar o foco da questão, mas a gente sabe como que é, né? Ela tem uma certa razão, porque ela não pode, por exemplo, deixar uma vacina dessas ser aplicada no Brasil sem resultados de fase 3. E isso eu tenho que concordar totalmente com a Anvisa. Muito bem, então essa é uma questão. A segunda questão é a questão da iniciativa privada, né? Claro, de novo, Francis, sem querer querendo, voltamos à questão da desigualdade social, né? Mas é bom que a gente volte, porque não tem como a gente falar sobre o Brasil sem falar da desigualdade social, né? Se a gente não falasse sobre isso, nós estaríamos tocando muito superficialmente no problema.
Mas o Uhum. Brasil é um país com gigantesca desigualdade social. Porém, não só na vacinação, mas na área de saúde, nós não temos a saúde suplementar, que são os planos de saúde, e o Sistema Único de Saúde, que é mais para a população, né, pública mesmo, temos estabelecido por lei, né, a saúde suplementar e o Sistema Universal de Saúde. Na área de vacinas, todo mundo aqui sabe, todo mundo já se vacinou em lugar particular, em clínica particular. Historicamente, por que bem agora, onde a gente mais precisa da vacina, não pode ser oferecido na clínica particular? Além do mais, quanto mais pessoas puderem pagar pela vacina, mais vacina vai sobrar para aqueles que não podem pagar. Isso é a conta de padeiro, né? Se puder vacinar boa parte da população que possa pagar, aquelas vacinas que vêm pelo setor público poderão ser oferecidas para mais pessoas da população, principalmente numa época em que está faltando as vacinas no mundo inteiro, em especial no Brasil, mas não é mais, tem países que nem começaram ainda a vacinação. O Japão, por exemplo, surpreendentemente, né, ainda vai ter a Olimpíada, talvez, Nossa Senhora. talvez, né, tem a Olimpíada que está marcada. O Japão não começou a vacinação, parece que vai começar inclusive amanhã, mas não começou até agora. Então o Brasil não é o pior país do mundo, Sim, sim. né? Mas a gente sabe que poderia ser bem melhor aqui. Agora, eu sou a favor de que a iniciativa privada possa ofertar a vacina. A iniciativa privada teve um papel preponderante no início da epidemia, como nunca aconteceu no Brasil, da iniciativa privada ajudar. Ela É. nunca ajudou o Não, setor público. Salmo, inclusive, né, eu vi em reportagens na mídia aí, vendo empresários querendo, né, porque parece que Isso, a história seria de comprar metade do que compra, eles doam para o serviço isso. público e a metade ele faz, se vai vender ou vai aplicar. Mas tem muitos empresários de grandes corporações que estão querendo comprar para vacinar os seus próprios funcionários. Então, o que no final das contas é muito interessante, que o caminho da redenção, inclusive econômica dos países de maneira geral, passa pela vacinação nesse momento, visto que a gente não tem outra coisa, né, Não a tem fazer, né? como. Então, Então se tem gente que pode. é uma conta, como se fosse uma conta até de padeiro simples aí, que É uma deveria conta de estar muito padeiro. claro, né, para os nossos governantes aí, né? Com certeza. É, essa ideia deles participarem também na vacinação do setor público, ela contempla, daí, no meu entender, tudo que é necessário. Façam um comércio das vacinas e ajudem também o setor público a vacinar. E vacinando quem pode pagar, está ajudando também o setor público, porque mais vacinas vão Sim, sobrar para essas pessoas. Agora, se o setor público não está conseguindo trazer as vacinas, não se pode penalizar o setor privado por causa disso. Essa é a minha certo, opinião. certo, certo. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão das crianças, né? Que ainda a gente está gatinhando, né, nos testes, vai ter que, ou seja, pelo que você falou, alguma coisa nesse sentido só para o segundo semestre, se tiver. Segundo semestre, se tiver. É. E até, né, até a vacina ser aprovada, passar pela nossa Anvisa, eu acredito que crianças é 2022, na minha opinião. Tá, e como que você vê o futuro, né? Vamos imaginar numa situação ideal, nossa população foi toda vacinada. Como é que vai funcionar daqui para frente? A gente vai ter sazonalmente ter que vacinar contra o SARS-CoV-2, porque vai ser aquela história, de cada tempos em tempos tem novas mutações, novas cepas, e vai como da gripe, né, da H1N1 ou outras vacinas semelhantes. Como é que vai ser isso? Vai ter, com certeza vai ser dessa maneira que você falou. Eu não tenho nem medo, nem dúvida de afirmar isto, que este vírus ele vai se tornar, como a gente diz, endêmico, né? Sim. Não vão conseguir eliminar ele, porque, primeiro, por tudo que está acontecendo, né? Segundo, essas vacinas, a gente nem sabe se elas são capazes de prevenir que uma pessoa se infecte. Como a gente falou aqui no começo,
A gente pode assinar o contrato se elas prevenirem o óbito, a doença grave e a internação, a gente fecha o contrato, né? Mas a gente não sabe se elas vão prevenir uma pessoa de se infectar, e se não prevenirem se infectar, essa pessoa pode passar para a próxima também, né? Então, essa primeira geração de vacinas, talvez elas tenham algum papel dessa prevenção, mas com certeza não vai ser um papel muito importante, e este vírus vai se tornar endêmico. Além do mais, esse vírus, diferente, por exemplo, do vírus, ontem a doutora Ida me mandou um artigo, né, para eu ler a respeito da rubéola, que foi muito interessante. Eu li o artigo e fala que o vírus da rubéola, o único reservatório dele é o ser humano. Uhum. E isso permitiu que eles erradicassem a rubéola, porque bastava encontrar uma boa vacina para o ser humano. Mas aqui é diferente, a gente já sabe de um ou outro animal que também já tem e já transmite também, né? Como aqueles visons lá da Dinamarca, deve ter outros animais. Então, vai virar uma vacina de todo ano. Eles já estão pensando em desenvolver uma vacina que pegue vários tipos de coronavírus, uma só, né? Então, vai entrar na vacina da gripe anual para sempre. Como Isso que já vai tem, né, acontecer. a vacina da gripe no Brasil, em novembro e Teste? dezembro, ele já define quais cepas que vão fazer parte do coquetel, né, para daí fazer a Exatamente. campanha em meados de maio, junho, né, mais ou menos isso que faz. É isso mesmo. E assim que vai ser, com certeza, vai ter mais um vírus aí, né, para proteger todos os anos daqui para frente, provavelmente para sempre. Alguma, você sabe, você que eu sei que tem estudado muito sobre vacinas e particularmente aí, né, tem estudado nesse momento aí as vacinas em relação ao Covid, tem alguma coisa diferente, alguma novidade que talvez esteja a médio prazo? Eu andei lendo um tempo atrás, né, uma matéria falando o seguinte, que talvez daqui a alguns anos nenhuma dessas vacinas, né, inicialmente quando ainda nem tinha vacina, seriam as vacinas, entre aspas, definitivas, né? E sim outras vacinas que viriam com o tempo, principalmente porque a gente teria muito mais aprendizado da questão da doença, né, do manejo e da ação do vírus, que quando começou a pandemia foi esse Deus nos acuda, porque ninguém sabia nada, né? Você tem alguma perspectiva ou tem alguma novidade de Existe, futuro? Tanto, existe desculpe, alguma Salmo, coisa. gostaria que você falasse um pouquinho, se você soubesse alguma coisa de vacina e de possíveis terapias, sem querer quebrar a tua perna, tá? Sim, as vacinas, essas de primeira geração, elas vão interromper essa pandemia horrorosa. Já estão, né? Interrompendo Israel, desculpe Sim. repetir de novo, mas é o país que mais vacinou, então tem a experiência. Está caindo dramaticamente o número de casos graves e de óbitos em pessoas acima dos 60 anos de idade. Praticamente já ninguém mais acima dos 60 anos de idade se interna e muito menos morre em Já Israel. pensou? Então, é uma coisa importante, impressionante, que vai acontecer aqui também, quando a gente tiver as vacinas, vai acontecer em todos os lugares do mundo. Porém, como a gente tinha conversado agora há pouco, e essa pergunta cai bem nesse momento que a gente acabou de falar, que as vacinas dificilmente vão impedir de uma pessoa se infectar. Então, o que está para vir aí para frente, né? Vacinas que vão desenvolver um tipo de anticorpo que não é nem o IgM e nem o Uhum. IgG, que todo mundo agora já sabe o que é o IgG e o IgM, né? É o IgA da mucosa. Sim. Porque por Que é a onde que esse porta de vírus entra entrada. no nosso organismo? É onde que ele entra, né? Ele não entra pelo músculo, onde a gente vai receber a vacina do Coronavac e da Oxford. E a gente recebe essa vacina e ela nem vai para as células lá da nossa nasofaringe. Por isso que ela tem baixo potencial de proteger da infecção. Então vão vir vacinas à base de spray, que você vai botar o spray no nariz e na garganta, e isso vai estimular a produção de anticorpos IgA, e aí o vírus não vai conseguir entrar dentro da célula pelo nariz e pela boca, né? E Muito isto bacana. vai vir, né? Vai vir, obviamente não será esse ano, talvez, não vou me atrever a dizer quando, mas isso vai vir, né?
E aí sim nós podemos estar falando numa mudança substancial da história natural da doença. E tratamentos, esse foi um dos maiores problemas que houve nessa pandemia, na minha opinião, né? Porque já passou mais de um ano da pandemia, o mundo inteiro debruçado, países desenvolvidos, né? Que têm dinheiro para pesquisa, têm instituições centenárias de pesquisa, não conseguiram desenvolver um medicamento que fosse Realmente. específico para o coronavírus. Não foi possível, entende? Então, isso realmente foi a maior decepção, porque a vacina até foi, puxa, ver que um ano depois, menos de um ano, tem uma vacina, é espetacular. Mas os Sim, sim. medicamentos, Não tem isso foi nada, assim, né? nada. Nada Todas é as tentativas aí. Tem alguma coisa dos anticorpos isso, monoclonais, né, que estão falando, exato. mas Anticorpos monoclonais, remédio mesmo contra não tem, né? que são O, caros, o tal do caros, antiviral, né, mesmo, né? e de difícil produção em escala. Certo. Então, mesmo num país como os Estados Unidos, eles têm lá o remédio que foi dado por Trump, né? Que é um anticorpo monoclonal e parece ser realmente muito bom, né? Mas eles não conseguem fazer chegar esse medicamento É, em todo o país. Estamos falando do país mais rico e poderoso do mundo. certo. Então, aí não adianta. Então, um medicamento que não serve para ninguém não é um bom medicamento, né? Está se tentando, né, desenvolver todo tipo de medicamento antiviral. Eu acredito que vai ser desenvolvido algum medicamento, mas eu também acredito que já será tarde demais, né? Porque Para a aí as pandemia, né? vacinas, para a pandemia, as vacinas, eu acho que elas têm agora Vão dar um conta, né? potencial já mais imediato, né? Mais imediato do que qualquer medicamento que esteja sendo pesquisado no mundo inteiro. Não, legal, Salmo. Olha, a gente está bem próximo já, faltando 3 minutos. Eu vou ler uma mensagem aqui que eu achei muito bacana, é do Guto Melo. Excelente live. Obrigado por compartilhar o conhecimento científico com tamanha simplicidade. Parabéns. É bem legal, né? E realmente esse Tá? bate-papo nosso aí foi bem joia. A gente teve uma audiência aí que variou bastante, mas hoje eu tomei minha segunda dose da Coronavac. Então, Eu também daqui a eu umas 2 semanas ou ontem. um pouco mais, a gente já deve estar imunizado, né, Salmo? Então, vamos torcer. Se alguém, obviamente, Prestes, eu vi quiser, aqui uma pessoa pode falar. mandando, uma pessoa que está nos assistindo, acabou de mandar saludos de Caracas, na Venezuela. Puxa vida, Achei, eu vi aqui. achei Aí, bacana. ó, esse BGM Achei indo bacana. para outros países. Viu, doutora Temes, nossa presidente? A gente faz sucesso nas lives. Você queria Ou será colocar que de mais forma. alguma coisa, Salmo, antes de encerrar? Não, só realmente a mensagem é aquela de sempre, mas nunca é demais repetir, por tudo que a gente está vendo, as vacinas, elas não foram feitas de maneira que ultrapassassem qualquer etapa de segurança, elas são seguras, é só ver, agora não tem mais. Eu até admito que existia essa discussão até 2 meses, 3 meses atrás, mas Não, agora só. são milhões, Não, e você lembra a própria né? Sputnik, quando a Rússia, né, de É, maneira meio atabalhoada, já começou a usar, não tinha os estudos de fase 3 que depois, né, se mostraram bastante exato. interessantes, Várias, né? milhares de pessoas na Argentina receberam a Sputnik e a gente não sabe de nenhum efeito adverso grave. Então, a minha Exatamente. mensagem é: elas são seguras e têm eficácia variável, dependendo uma da outra e também do lugar que elas estão. As novas linhagens atrapalham um pouco, então varia bastante a eficácia, muito. Mas isso não é o mais importante. O É, mais importante é que elas são seguras e que ninguém precisa pensar duas vezes. A primeira antes, vacina que exatamente. você tiver a oportunidade de receber é aquela que é a melhor vacina para você. Essa é a Exato, até mensagem. na testa, né, se for o caso. Mas é Isso mesmo. isso, gente. Salmo, muito obrigado. E claro, né? Máscara, álcool gel, distanciamento, obviamente, todos esses cuidados, a Mesmo gente tem que depois se das vacinas, cuidar, né? né? Mesmo depois da Gente, vacina.
estamos terminando. Agradeço a participação de todos. Um grande abraço a todos e boa noite. Obrigado, Salmo, por mais esse encontro virtual aí. Tchau, minha gente. Obrigado a todos, foi um prazer. Tchau, tchau.